Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Há alguns anos, isso deve ter mais de 10 anos, foi lançada uma camisa que foi usada e ainda é usada por muitos crentes e não crentes também, uma camisa com um escudo escrito dentro dela, fé. Algumas pessoas até compraram adesivos, colocaram em seus carros, e uma certa vez, por mais que parecesse bem bonito essa camisa e esses adesivos e essa expressão que muitas pessoas estavam usando, foi um lançamento de uma grande igreja do nosso país, onde ela lançou um CD e ao mesmo tempo tinha o escudo e ao mesmo tempo tinham as camisas que eram vendidas. E foi uma febre assim, a compra dessa camisa. Eu não me lembro de ter tido uma, embora é capaz de que eu tenha tido vontade de ter. Até o meu pastor, naquela época, reverendo Alexandro, falar sobre essa camisa, sobre esses adesivos e perguntar para a igreja: fé em quê? Porque só está escrito lá fé. Então, naquele tempo, ele fez essa pergunta e aquilo rodou minha mente, rodou meu coração de forma bem profunda, porque ele diz: olha, muita gente diz que tem fé, mas fé onde? Fé em quê? Então, logo em seguida ele perguntou: qual a natureza da tua fé? Qual a origem dela? Em que você realmente acredita? Que tipo de fé você realmente tem? É essa fé que está em uma camisa, que quer mostrar para todo mundo que você tem fé? É a fé que está alicerçada em pingentes, cordões, imagens, dinheiro, sucesso, dentre outras coisas que nós falamos hoje pela manhã? É a fé na família, é a fé nos políticos, é a fé nos líderes, nos professores, é a fé na igreja, no pastor, nos líderes da igreja. Qual a natureza da tua fé? E pela graça de Deus nós temos aqui, nesses 3 versículos, se não a melhor, uma das melhores explicações bíblicas sobre o que é a verdadeira fé. Aqui não é só falar sobre a natureza dela, a origem dela, mas o próprio texto faz uma descrição do que é a fé. Esclarece para nós o que é a verdadeira fé. E hoje nós vamos ter oportunidade de pegar esse texto tão conhecido e poder tirar dele algumas lições para a nossa vida, porque a Bíblia diz que nós somos salvos unicamente pela fé e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não é em nenhum outro lugar. Nós somos salvos pela fé verdadeira e a salvação verdadeira sempre será resultado de uma fé que Deus nos deu. Não uma fé que você conquistou, não uma fé que forjaram em você, mas é uma fé que Deus colocou sobre sua vida. Ele é o autor da fé. E o autor da carta aos Hebreus, ele passou os últimos 10 capítulos que nós estudamos, falando da importância daquele povo adequar a vida dele a Jesus. Hoje pela manhã nós falamos muito sobre isso, e falamos sobre o quanto é difícil para nós adequarmos todas as áreas da nossa vida à pessoa de Cristo. A palavra de Deus. Quem foi ao acampamento da igreja, nós tínhamos lá mais de 100 pessoas no acampamento, vai se lembrar que o reverendo Wendel falou muito sobre isso. Sobre você adequar sua vida a Cristo em uma cosmovisão bíblica, sobre todas as áreas da sua vida. Só que o acampamento é assim, a gente vai, senta, ouve excelentes mensagens, aquilo tudo toca o nosso coração, só que se você não vigiar, você volta para cá e não adequa a sua vida a tudo que você ouviu. A palavra, você não a obedece.
Então, quando nós olhamos para o autor de Hebreus, ele está dizendo para aquele povo: olha, vocês precisam adequar sua vida a Cristo Jesus. Vocês precisam experimentar da graça da fé e da vida da fé. E entender que não há nada melhor do que o Senhor Jesus Cristo. E isso é a única coisa que lhe faz, de verdade, não retroceder. Ter entendido que Cristo Jesus é o maior tesouro da nossa vida. Por isso que o próprio Cristo conta em suas parábolas, uma parábola em que um homem, tendo ido a um campo, ele encontra um tesouro escondido, e ele vai e vende tudo que ele tem, tudo, para comprar aquele campo, porque ali está aquele tesouro. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. O vaso de barro somos nós, e o evangelho é o tesouro. E nós pouco não aguentamos o evangelho, porque ele é precioso demais. Então o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, vocês precisam da vida de fé. Não é só ter fé em Deus, mas é colocar a fé na prática, no dia a dia. Uma confiança absoluta, completa e total em Deus. E o capítulo 11, ele inicia falando desta fé. Ele dará aqui, a partir do versículo 4, e nós vamos ver isso, se Deus nos permitir, no próximo domingo. Ele dará aqui, a partir do versículo 4, uma lista de pessoas que continuaram firmes na mesma direção, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e foram até o fim confiando em Deus. E essa é uma lista, assim, bem grande e excelente, e para que ninguém fique defendendo ideologias diante de Deus ou da Bíblia, porque sempre vai perder. Essa Bíblia inclui pessoas idosas, pessoas jovens, rapazes, moças, inclusive mulheres. Tem gente de fé na lista inteira, então não adianta olhar para a Bíblia e dizer: ah lá, a Bíblia não falou nada sobre nós. Ela está falando, está dizendo que essas mulheres e esses homens, esses jovens e esses senhores e essas senhoras tiveram a fé e uma confiança em Deus na mesma direção durante toda a sua vida, e isso trouxe resultados de alguém que tem fé em Deus. Não nas coisas, mas em Deus, naquele que não muda, no Senhor do universo. Mas antes da gente, lógico, passar essa listagem de heróis da fé, ele faz aqui, como eu disse, uma das melhores ou a melhor definição e descrição sobre como a gente olha para a fé e entende o que é a fé. Por isso, nós aprendemos aqui, a partir desse verso 1, que o cristão autêntico é a pessoa que veio ao Senhor Jesus Cristo, que teve a oportunidade de se aproximar do Senhor Jesus Cristo como um caminho para Deus, e ele jamais abandona esse caminho. Apesar das quedas, das falhas humanas e até mesmo dos desvios humanos, ele crê e continua crendo até o final. Isso é perseverança. Mesmo em suas fraquezas, ele continua caminhando na mesma direção, olhando para Deus e sempre para Deus, mesmo em suas falhas, imperfeições, mesmo quando ele desacelera e fica desmotivado ou desanimado, ele continua crendo no Senhor, apesar das circunstâncias. Então, o cristão verdadeiro é alguém de fé, mas não fé em qualquer lugar, mas fé em Deus. Mas o que é fé? E agora nós definiremos isso. Como vive uma pessoa que tem fé? Agora nós definiremos isso. Como a fé é demonstrada? Agora nós veremos exatamente essas respostas. E por que essa resposta é tão importante? Olha o tamanho da importância dessa resposta. Porque saber o que é fé, como vive uma pessoa de fé e como a fé é demonstrada é tão importante para um cristão, para uma igreja. Por que isso é tão importante? Se você souber a resposta ou as respostas a essas perguntas, você vai conseguir responder a outras perguntas que são vitais. Por exemplo, eu tenho fé? Essa é uma pergunta vital para qualquer cristão. Se você sabe como que a fé é demonstrada, como que é a natureza da fé, como que é a descrição da fé verdadeira, você então consegue responder a essa pergunta: eu tenho fé? Segundo, você consegue responder a pergunta seguinte: a minha fé, a fé que eu tenho, é real?
é verdadeira? Ela é a fé bíblica? Você também consegue responder essa pergunta. E não só isso, você consegue responder a pergunta se a sua fé, essa fé que você nutriu e tem em Deus, se essa fé vai caminhar com você por toda a sua vida, te sustentará até a morte e te conduzirá até o céu. Você vai ter todas essas respostas depois que você entende o que é a fé verdadeira. E pode ser que ao estudar sobre a fé, você chegue a uma conclusão triste, porém, um grande alerta maravilhoso de Deus. De que você nunca teve fé em Deus de verdade. De que a fé que você nutre é uma fé religiosa, nas coisas, nesse movimento de vir à igreja, participar de um culto, trabalhar na igreja, fazer algumas coisas, mas nunca foi uma fé realmente que chega-se a Deus e tem oportunidade, pelo sangue de Cristo, de se aproximar de Deus. Pastor, isso pode acontecer com quem? Com todo mundo. Nós temos histórias, por exemplo, se você pegar alguns dos livros de Tim Keller, você vai perceber que em muitos dos seus livros ele conta histórias, por exemplo, de pastores que a vida toda pregaram o evangelho e chegaram à verdadeira fé ouvindo a mensagem do auxiliar dele. Ou ainda de pastores que chegaram ao evangelho preparando o sermão. E ali Deus falou com ele, e ali realmente Deus se manifestou a ele. Então sim, é possível que você viva dentro da igreja, tenha nascido na igreja, como alguns de nós costumamos dizer, e mesmo assim não tenha se chegado à fé. Eu conheço várias pessoas que se achegaram a Deus com 18 anos, 25 anos, 30 anos, e eles viveram a vida toda dentro da igreja. Passaram pelas mais diversas classes de escola dominical, desde a mais miudinha classe até as classes adultas, e ele só teve um encontro real com Deus depois de muitos anos. É possível? Sim, porque você pode chegar à conclusão de que você nunca experimentou essa fé real, profunda e verdadeira. Então, todas essas perguntas importantes a respeito de fé são respondidas aqui no capítulo 11. No verso 1, 2 e 3, e também são respondidas através da vida dessas pessoas, que vivenciaram a fé verdadeira, que experimentaram a fé verdadeira, e são pessoas dignas de serem exemplo para nós. E não só exemplo porque eles andaram com Deus, mas também exemplo porque eles representaram o próprio Cristo com a vida deles. Então é olhar para esses irmãos do passado e enxergar através da vida deles o Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos desenvolver isso? Então o autor de Hebreus recomenda a fé durante os 10 primeiros capítulos como um antídoto contra a apostasia. Para você não abandonar a fé, você precisa ter fé. Mas alguém só abandona a fé, ou só se torna um apóstata se ele teve fé algum dia. Mas a recomendação dele é, para você não abandonar, você precisa ter mais fé e crescer em fé. E não é à toa que o Senhor Jesus, ele vai definindo a fé e dizendo que se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, já viram? Se você nunca viu, se você já viu, você sabe o tamanhozinho dele. Se você nunca viu, depois você pode ir no gabinete pastoral lá, tem um pouquinho lá, bem miudinho, para você ver, para você pegar assim na mão e falar assim, é isso aqui que Jesus está falando. Lógico, o Senhor Jesus, ele está trazendo para nós algo assustador, para a nossa mente, para o nosso coração, para mostrar, olha, vocês precisam trabalhar e batalhar pela fé. Por esse crer em Deus de todo o seu coração. Então, qual é o antídoto principal contra a apostasia? É ter fé. E no capítulo 11, nós veremos aqui sobre essa excelente graça chamada fé. Olha só, o versículo 1, 2 e 3, então nós temos a natureza da fé, a honra que a fé reflete e todos os que exercitam o que experimentam. A partir do versículo 4 até o 38, olha quanto trecho nós vamos caminhar. Você vai encontrar aqui no capítulo 11 os exemplos que a Bíblia dá de gente que foi testemunho, que viveram na fé, que morreram na fé, que sofreram coisas
extraordinárias, mas continuaram caminhando em fé. O versículo 39 e 40, apenas 2 versículos, você vai encontrar eles definindo aqui quais as vantagens que temos no Evangelho pelo exercício dessa graça. Quais as vantagens que nós temos que são superiores a todo mundo que viveu no Antigo Testamento. Nós estamos numa posição privilegiada. Ele vai dizer no versículo 39, versículo 40. Então vejamos do início, versículo 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, em primeiro lugar, o texto fala sobre a natureza da fé. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aqui nós podemos, num primeiro ponto, definir fé e esperança. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E você não separa o que Deus deixa junto, fé e esperança. Nós temos mania de querer separar as coisas que Deus nunca separou, que devem andar juntas. E aqui você tem a fé junto com a esperança, as mesmas coisas que são objetivos da nossa esperança, são objetivos da nossa fé. Anda junto, objetivo de esperança e objetivo de fé. E quando a Bíblia diz, a fé é um firme fundamento, o que é o firme fundamento que nós encontramos na fé? Trata-se da certeza, nós poderíamos até dizer certeza tem que ser absoluta, mas algumas pessoas gostam de dizer assim. Trata-se da certeza absoluta de que Deus vai realizar tudo que Ele nos prometeu em Cristo Jesus. Este é o firme fundamento que nós temos. A certeza de que pela palavra de Deus, Deus vai realizar tudo o que Ele nos prometeu na pessoa de Cristo Jesus. E essa certeza é uma certeza tão forte que dá à nossa alma um tipo de posse, um tipo de alegria, agora mesmo a respeito daquilo que vai acontecer ainda. Por isso você pode se alegrar, ter expectativa e ter esperança pela glória eterna de Deus. É por isso que quando você vê um cristão que partiu desse mundo e ele está ali no caixão, você tem essa mesma expectativa de se encontrar com o Senhor da glória. A certeza de que quando você deixa este mundo, você imediatamente se encontra com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor do universo. Mas o versículo 1 e 2 diz mais, diz que a fé é a prova de coisas que se não veem. Você gosta de prova? Alguém aqui gosta de fazer prova? Eu não sou muito fã de fazer prova. Se for preciso, faço, mas não gosto. Alguém gosta de prova? De verdade, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4. Joaquim, você gosta de prova? Ele vai bem nas provas, mãe? Ele respondeu, né? Mas a mãe ficou só no sorriso, assim. Vamos ver, né? Vamos ver as provas do futuro. Percebe? 4 pessoas, 3, aqueles que não quiseram se manifestar, eu vou colocar aqui 10 pessoas que gostam de prova. Num universo aqui de quase 100 pessoas. Percebe? A maioria das vezes nós não gostamos de prova. Mas a prova é muito importante. Não essa prova que você tem tanto medo, mas essa prova bíblica que diz que a fé é a prova de coisas que se não veem, um testemunho, a evidência de coisas que não vê, a comprovação, a confirmação, a demonstração de um fato que você não vê. Isso é fé. Então não se trata dessa prova que nós temos às vezes receio e medo, mas se trata de um testemunho. A fé, aí o que a Bíblia está nos trazendo, a fé, ela é uma prova e ela é demonstrada no mais alto nível, na mente e na realidade daqueles que já chegaram a Deus, sem que ele consiga ver, enxergar, perceber a olho nu essas coisas, ele então experimenta e tem prova de Deus, não precisa de contraprovas, ele tem certeza da parte de Deus de que tudo que Deus prometeu em Cristo Jesus se confirmará.
Então nós podemos dizer que a fé é a certeza daquilo que não enxergamos. Nós não estamos aqui tratando de certeza do desconhecido, mas certeza do invisível. São coisas diferentes. Você não está falando do desconhecido. Você está falando de algo invisível, você não vê. Mas pela fé, você crê e tem ciência da palavra de Deus e através de Deus que existem. Que tudo isso acontece e está acontecendo. E esse movimento todo está acontecendo no universo. Vamos pensar em algumas coisas invisíveis. Vou te dar um tempinho de 3 segundos para pensar. Conseguiu lembrar de algumas coisas que são invisíveis. Vamos pensar, algumas coisas são invisíveis porque ainda não aconteceram. Algumas coisas são invisíveis porque ainda não alcançamos. Alguém que está muito próximo de terminar a sua faculdade, ele já consegue vislumbrar o diploma, mas ele não viu ainda. Ele nem chegou naquele dia ainda. Aquele dia tão aguardado, tão esperado, aquela grande expectativa de subir num palco, de chamar o seu nome, dele pegar o famoso canudo, poder levantar para o alto, o fotógrafo então lhe tira uma bela foto, ele abraça quem está do seu lado, mesmo se for um professor, diretor, qualquer pessoa que ele nem goste, e ele sorri da mesma forma, porque ele está muito feliz com o que aconteceu. Então, o invisível são coisas que ainda não alcançamos. Isso também são coisas invisíveis. Por exemplo, a palavra de Deus nos promete que no momento exato que nós morrermos, nós nos encontraremos com Cristo Jesus. Isso é algo invisível. E ninguém retornou até hoje para te contar como é que é. Né? Você talvez carrega até isso no coração, né? Dizendo assim, nossa, podia, né? Alguém, pelo menos um, o Senhor permitir que viesse, falasse como é que é e tudo. Nós gostamos assim dessas expectativas, né? Mas essa é uma das promessas que Deus nos fez, de que nós desfrutaremos da companhia de Cristo exatamente no momento que partirmos desse mundo, se nós formos pessoas que temos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. São coisas invisíveis. Em segundo lugar, o que são coisas que são vistas e que ainda não podem ser vistas, mas dá para se alcançar, olhando para as Escrituras com relação a Deus, por exemplo, essa suprema relação que nós temos com Deus, a quem não podemos ver, mas é também verdade, nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. A Bíblia vai dizer dos principados e potestades, da ação do inimigo, e a gente não consegue ver essas coisas, mas são coisas que, via de regra, você experimenta, sente a relação com Deus. O ataque do inimigo. São coisas não vistas, sentidas, percebidas, que estão assim bem próximas de nós. Como todo crente, eu acredito que você tem certeza que Deus existe e que o Deus que existe é o Deus que está na Bíblia e que você também tem a certeza da existência de anjos e demônios. De que o nosso inimigo está ao nosso derredor. Onde essa certeza nossa está alicerçada? Na palavra que Deus revelou para nós. É a única forma de nós entendermos e experimentarmos. Tenho certeza das coisas invisíveis e das coisas visíveis, porque Deus me disse em sua palavra que é assim. Então é por isso que o autor está dizendo, é a prova de coisas que se não veem. Mas você tem garantia. O texto continua e diz que por esta fé, os antigos alcançaram testemunho. Aí logo nós pensamos assim, o que é esse negócio de alcançar testemunho? É dar um bom testemunho? É viver um bom testemunho? Ou é alguém que testemunhou sobre a vida deles? Os antigos fiéis que você encontra nessa listagem e também em outras, eles conseguiram fazer aquilo que fizeram, exercitando a fé em Deus,
através de fidelidade, bondade, boas obras, confiança em Deus através de sua fé e naquilo que Deus disse. Perceba, em toda essa listagem de homens e mulheres que está aqui, eles ouviram a palavra de Deus e fizeram o quê? Obedeceram. Isso é fé. Ouve a palavra e obedece a palavra. Percebe, Abraão é chamado da sua terra, da sua parentela, para ir para a terra que Deus ia mostrar. Deus não disse onde era. Se fosse no nosso tempo, eu imagino que muitos Abraãos do nosso tempo iam falar assim: Deus, me dá a localização aí. O negócio é esse. Colocar aqui no smartphone a localização para eu saber para onde eu tenho que ir. O negócio é esse, sair sem rumo assim, só indo nessa direção que o Senhor diz assim: vai nesse rumo e eu vou te mostrar uma terra lá. Alguém costuma até dizer, algumas frases de internet, que fé é você coloca o pé antes de ver o caminho. Mas Deus, na verdade, Ele não compartilha disso, Ele diz que Ele é o caminho. Você tem que segui-lo, a palavra dEle é o caminho. Você tem que caminhar nesta palavra, nesse preceito de Deus. Então, o que os fiéis, como que eles obtiveram esse testemunho? A fé deles era a honra deles e eles eram pessoas que refletiam a honra dessa fé no dia a dia. Por quê? Porque, trocando em miúdos, eles eram uma honra para a fé que carregavam e a fé deles era uma honra para eles. Ter fé em Deus os tornava pessoas honradas. E eles foram em si mesmos pessoas que honraram a fé que tinham. Conta-se uma história de uma igreja que foi construída, ou vice-versa, né? Foi construída do lado de uma casa de show. Talvez você já tenha ouvido essa história. E essa casa de show geralmente funcionava no mesmo horário do culto, ou nos mesmos horários do culto. Então essa igreja resolveu fazer um mutirão de oração constante para que Deus solucionasse aquele problema. Para que Ele resolvesse aquele problema. Porque durante o culto era invadido por aquele som, por aquele barulho, aquele grande grupo de pessoas que ficavam ali ao redor, e eles não conseguiam caminhar durante aquele culto por causa daquele alto barulho. Depois de um tempo, essa casa de show, não com pessoas, mas sem as pessoas, quando estava fechada, pegou fogo, ela inteira se queimou, veio ao chão, e o dono da casa de show resolveu entrar na justiça contra a igreja. E ele entrou na justiça contra a igreja, alegando: olha, a igreja, esse pessoal aí é que fez pegar fogo na minha casa de show. E eles foram para o tribunal. Chegaram diante do juiz. O pastor, que é o representante da igreja, então ele foi junto com o advogado para fazer essa defesa. E quando eles estavam ali diante do juiz, naqueles momentos de acordo que são feitos, o juiz ouve uma parte, depois ele ouve a outra parte, depois ele propõe algum tipo de acordo, e quando ele ouvia o dono daquela casa de show, ele ouvia com muita atenção, e aquele dono da casa de show tinha certeza que foi os crentes e a oração deles que fez a casa de show deles se acabar. Do outro lado, o pastor dizia: não, nós não fizemos isso, isso não tem nada a ver conosco, não tem como colocar a culpa em nós. E eles ficaram naquele argumento. De repente o juiz pediu pausa, abaixou por um pouco, pensou sobre aquele assunto e ele falou assim: eu estou muito intrigado. E a minha maior preocupação nesse instante é porque o dono da casa de show tem mais fé do que o pastor da igreja. E essa é uma realidade para muitas pessoas. Às vezes você crê em Deus, e você diz confiar em Deus, e você ora para que Deus se manifeste, e quando Ele se manifesta, você pode acabar caindo no risco, ou na tentação, de dar um testemunho o contrário. Dizer: não é possível que isso aconteceu. Isso pode acontecer com a igreja e a casa de show, mas pode acontecer com um exame seu. Que tudo estava dando errado e de repente você faz um exame
e tem ali um milagre de Deus. E você pode naquele instante dizer, não é possível. Eu tenho que fazer contraprovas, eu tenho que testar de novo. Não, isso não está acontecendo. Isso pode acontecer conosco em várias áreas da vida. Então esses irmãos, a fé deles levou eles a fazerem tudo aquilo que era de boa fama. E você tem também, além desses aqui, o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Gente de fé, gente que confiou em Deus, mesmo num tempo onde tudo dizia o contrário. Eles continuaram confiando em Deus e dizendo, olha, o Deus que eu creio, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. O texto continua, então ele diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado. Aqui você vê que a fé sempre te leva à compreensão. A fé não é algo que você não te leva a compreender as coisas. Algumas pessoas vão dizer, não, a fé não dá para compreendê-la. Mas aqui o texto nos diz que pela fé nós compreendemos as coisas. E entendemos que o universo foi assim formado e como ele foi formado. Então olhe bem, a fé, ao olhar para Hebreus 11, 1, 2 e 3, você pode pensar que a fé aponta só para o futuro. Mas este verso vai mostrar para nós que a fé também aponta para o começo do mundo. Lá para o passado, para o universo sendo formado. Por todas as coisas vindo à existência. Então, olha só, a fé, ela é o quê? Perspectiva, mas também é retrospectiva. A fé não é só olhar para frente. Fé também é olhar para trás. Para o passado. Para a compreensão de como você chegou, aonde chegou. De como que você veio até aqui. A fé, ela não aponta somente para um futuro distante. A fé aponta para o presente, aquilo que estamos vivendo hoje, mas a fé também aponta para o nosso passado. A fé, ela não é uma força sobre nossa compreensão, mas a fé, ela é mais parecida com um amigo que nos auxilia na compreensão. Parece aquele amigo que nos carrega e nos ajuda. O que a fé faz para a nossa compreensão sobre a criação do mundo, por exemplo. E aqui nós caminhamos para pensar já na parte final desses versículos. Primeiro, através da fé nós compreendemos que o universo foi formado. Que isso nos leva a entender que o mundo não produziu a si mesmo. Que o mundo veio pela palavra de Deus. Segundo lugar, através da fé, nós compreendemos que o Criador do mundo é Deus, o Senhor do universo, que pela sua palavra trouxe tudo à existência. Pela fé, nós entendemos que Deus fez o mundo com uma precisão incrível. Cada detalhe serve a um propósito. Cada detalhe. As abelhas, por exemplo, elas não são apenas insetos voadores para te ferroar e depois morrer. Elas trabalham e cumprem um importante papel na polinização do mundo. Desse tamanhozinho. Te incomoda, você quer espantar, quer que fique longe de você, mas cumpre um papel e um propósito. Deus fez o mundo com a precisão incrível. É pela fé que nós entendemos e compreendemos. Nós compreendemos pela fé que Deus fez o mundo por sua palavra. E quando Deus diz assim, haja luz, Ele não diz, eu vou fazer a luz. Quando Ele diz, haja luz, a luz acontece. Ele não precisa que alguém trabalhe para acontecer. Quando Ele diz que vai acontecer, já está decretado, acontece. E não tem ninguém para impedir. Ninguém é capaz de impedir. Ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus. Os nossos planos, via de regra, são frustrados, não é assim? Você faz um planejamento que amanhã pela manhã você vai sair de casa, vai acordar às 5h30 e de repente, mesmo sendo feriado, e você vai dar um jeito lá na sua casa. Já que é feriado, você vai arrumar o quarto da bagunça.
Mas de repente, a noite não é tão boa assim. De repente você não acorda no horário que você definiu. E de repente você vai um pouquinho mais de tempo no sono. E você nem acorda com essa disposição que você foi dormir. Esse é o ser humano. Deus não. Deus diz que algo vai acontecer e acontece. Se Ele diz que o quarto vai ser organizado, ele será organizado. E ninguém impede de acontecer. Pela fé nós compreendemos que o mundo, ele não foi formado, irmãos, numa matéria pré-existente. Ele foi feito exatamente do nada. Ao contrário do que muitos dizem por aí, do nada, nada pode ser feito. Ao contrário disso, Deus pode chamar aquilo que não existe à existência. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos dá o fôlego de vida. Como nós podemos aplicar essas verdades para o nosso coração nessa noite? Mais do que uma definição de fé, então nós acabamos de ver aqui uma descrição do que a fé faz e de como ela funciona. E como nós aplicamos isso à nossa vida? Primeiro, a verdadeira fé bíblica, ela não consiste em otimismo cego. Não confunda fé bíblica com otimismo cego. Nem sentimento forçado de, eu espero que aconteça tal coisa. Isso não é a fé verdadeiramente bíblica. Segundo lugar, a fé verdadeiramente bíblica é uma confiança e obediência à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Eu repito, a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? A confiança deles na palavra de Deus era que eles não podiam se dobrar diante de nenhuma imagem de escultura, não importando as consequências disso. A consequência naquele tempo era a morte. E sem importar com as consequências, obedeceram à palavra de Deus. E por isso Deus os livrou. E mesmo que Deus não os livrasse, eles estariam confiantes no Deus que ia recebê-los na glória. Terceiro lugar, a verdadeira fé bíblica, ela funciona de maneira bastante simples. Deus fala, nós ouvimos sua palavra e nós obedecemos. Essa é a verdadeira fé bíblica. Ela não tem outros caminhos. Confiamos na palavra de Deus e agimos de acordo com a palavra de Deus, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as consequências. E veja bem, as circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências podem ser assustadoras e até desconhecidas. Ainda assim, quem tem a verdadeira fé bíblica vai obedecer a palavra e crer que Deus fará o que é certo e o que é melhor. Quem vive a verdadeira fé bíblica vive assim. Quarto lugar, o mundo incrédulo não entende a verdadeira fé. Ele diz que tem fé em alguma coisa, mas o mundo incrédulo não entende a verdadeira fé por alguns motivos. Primeiro, o mundo incrédulo não entende a verdadeira fé, em parte, porque ele vê tão pouca fé operando na igreja. Como aquele dono da casa de show, tinha confiança de que a oração dos irmãos fez a casa de show se acabar, mas no fato, olhando para a igreja ali, representada pelo seu pastor, ele não podia confiar que eles tinham fé naquilo que faziam. Então o mundo, em parte, ele não entende a verdadeira fé porque ele vê pouca fé operando na própria vida da igreja. E por igreja, entenda, não é esse lugar, somos nós, povo de Deus. É bem capaz que você tenha ficado gripado nos últimos dias, tenha talvez se infectado pela dengue. É bem capaz que todos aqui tenhamos passado pelo Covid e algumas outras enfermidades que são típicas do nosso tempo. Você que tem fé verdadeira em Deus ou assume que tem uma fé verdadeira em Deus, e eu não estou falando nada contra a indústria farmacêutica, por favor, entenda bem.
Além de tomar o remédio, você ora quando vem a dor de cabeça? Quando passa mal? Isso é comum para você? Teve gente que passou mal durante essa última semana. Você que estava com a pessoa dentro de casa, você parou por um tempo e falou assim: eu vou orar por você. E pedir a Deus que Ele possa te livrar dessa enfermidade. E te curar dessa enfermidade. Você faz isso? Percebe como há tão pouca fé operando dentro da própria igreja, no meio do povo de Deus? Porque você vai pegar o Novo Testamento e você vai ver diversos textos onde alguém estava doente, alguém estava enfermo, alguém estava com a baita de uma dor de cabeça e os discípulos e o Senhor Jesus orava por aqueles enfermos. Tiago vai dizer que se há alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e eles orem pelo enfermo para que seja curado. E ele não está dizendo ou descrevendo qual tipo de enfermidade. Via de regra, a gente só ora pelas enfermidades, aquelas que são as mais terríveis. Mas aquelas menores, a gente se ausenta de orar por elas. Então, o segredo é: tome o remédio. Existe remédio? Tome. Mas também ore. Ou ore e depois tome o remédio. Peça a Deus que o remédio faça o efeito necessário. Até porque o ser humano é tão complexo que o mesmo remédio pode não fazer o mesmo efeito nas mais diversas pessoas. Então ore a Deus. Ore e agradeça pela sabedoria que Deus deu a diversas pessoas da indústria farmacêutica para descobrirem, prepararem pela ciência que descobriu que existem remédios que tratam esses problemas que nós temos. Ore e agradeça a Deus por essa tão grande sabedoria, mas ore a Deus que deu sabedoria à indústria farmacêutica, porque Ele pode curar sem esse remédio, inclusive. Ore. Quando o mundo incrédulo não entende a verdadeira fé, não é só porque ele vê pouca fé operando na igreja, é porque a nossa resposta de corpo e alma, aquilo que Deus revelou a sua palavra, em última análise, deve ser revelada numa fé de obediência. O mundo incrédulo muitas vezes não vê a própria igreja obedecendo a palavra de Deus. E por não ver, nós acabamos dando um mau testemunho do evangelho. As pessoas precisam ver que o verdadeiro crente obedece à verdadeira palavra, custe o que custar. Em quinto lugar, a verdadeira fé bíblica, segundo Hebreus 11, 1 a 3, em resumo, ela pode ser resumida em certeza, convicção e testemunho. Certeza, convicção e testemunho. É o que nós encontramos nesses 3 versículos. E por fim, a melhor maneira de crescer na fé verdadeira é caminhar com quem tem fé. Eu repito para você, a melhor maneira de você crescer na fé verdadeira é caminhando com aqueles que têm fé verdadeira. E o restante desse capítulo vai apontar exatamente para isso. Que é caminhando com pessoas que têm fé verdadeira, é que nós cresceremos na fé verdadeira. Então pense bem, o que nós vimos aqui nesta noite é que Deus falou com essas testemunhas, essas pessoas, através da sua palavra. Houve um toque interno de Deus na vida dessas pessoas de modo diferente. Ninguém foi tocado do mesmo jeito, exceto que foi pela palavra. Ela é a fonte. Essas pessoas obedeceram a Deus. Deus deu testemunho deles. E olha como isso tudo aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Como? Deus falou por meio de Cristo, o Logos, o Verbo encarnado. Ele é a palavra. Olha como que isso aponta para Jesus. Deus tocou muitas vidas e tem tocado ainda por meio do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. E toca a vida das pessoas de modos diferentes, mas a vertente é a mesma, é a palavra. Veja bem como isso se assemelha com a pessoa de Cristo. Deus trouxe pessoas à obediência por meio do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo foi obediência até a morte e morte de cruz. Por fim, em 1 João 5, 6 a 12, temos um tríplice testemunho a respeito de Cristo Jesus. 1 João 5, 6
a 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E as três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, versículo 9, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Não basta dizer, eu tenho fé. Você precisa ter a sua fé colocada no lugar certo. E a fonte da sua fé tem que ser a pessoa certa, a pessoa de Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar para que Deus nos ajude a nutrir e caminhar numa vida de fé, de uma fé verdadeira. Quando encerrarmos aqui, você é nosso convidado a passar um tempo junto conosco, um tempo social no nosso salão aqui ao lado. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem mostrado através da Tua palavra o quanto é importante, Deus, nós nos alicerçarmos e nos fundamentarmos somente no Senhor. Nós podemos todos dizer que somos pessoas de fé, Deus. Mas fé onde? Por isso, Deus, nós queremos e precisamos da intervenção do Teu Espírito Santo, para que a nossa fé seja a fé verdadeira no Filho de Deus, Teu único Filho, que veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. O Teu único Filho que ressuscitou está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar o mundo. Ó Deus, nos ajude a ter fé verdadeira. Uma fé, ó Deus, que dá um testemunho verdadeiro. Uma fé que obedece à Tua palavra. Uma fé, Deus, que serve de exemplo aos outros. Muito obrigado pela Tua palavra e pela Tua verdade, Deus. E o quanto o Senhor se importa em falar conosco. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito, glorioso e poderoso Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém. Deus continue os abençoando grandemente e até mais.